Alguém tinha um nome para dar para a tua história, viu? Alguém tinha um nome para dar para a tua história. É perdida, é destruída, é decepcionada, é frustrada. Mas Jeová te trouxe aqui para te dizer: quem vai dar nome a essa história sou eu. Eu vou dar nome. E eu vou desfazer o laço. Tem uma chamada na vida do teu. Eu tenho uma obra dentro do teu lar. Eu tenho uma obra com alguém da tua parentela muito forte. Satanás pensa que vai destruir. Satanás pensa que vai acabar. Alguém lançou palavra de maldição. Esse filho vai dar dor de cabeça. É a ovelha negra da família. E Deus está te dizendo: é não, rapaz. Eu tenho uma obra. Vai ser flecheiro. Dele vai sair muitos príncipes. Eu tenho a obra com Ismael. E Deus fará contigo. Alguém não te valoriza, alguém te despreza, mas o Senhor te diz: eu te amo, eu te valorizo, eu não abro mão de ti. Livro do Gênesis, capítulo de número 16, e o verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom, o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Lai-Roi, eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Queridos irmãos, louvo a Deus, porque Deus ele sempre direciona
o nosso coração na hora que estamos pedindo a Ele uma palavra para trazer para a sua igreja. E estava pedindo a Deus que Ele me orientasse, e Ele me guiou para esse texto aqui. Eu quis relutar um pouco com Deus, porque eu ainda não tinha parado para preparar e extrair mais detalhes deste texto. Ainda essa mensagem ainda está no óleo, né? Naquela fase de preparação. Aqueles que preparam a mensagem sabem disso. Mas o Espírito me impulsionou a falar para a igreja nessa tarde. E eu quero falar sobre o Deus de Agar. O Deus que fecha as portas para as nossas fugas. Você pode repetir comigo? O Deus de Agar. O Deus que fecha as portas para as nossas fugas. Queridos irmãos, a Bíblia relata 2 encontros de Deus com Agar. O primeiro é este que acabamos de ler nesta tarde. O segundo é o mais conhecido e mais pregado, creio eu, que é aquele versículo que sempre costumamos dizer: Deus ouviu o choro do menino, não é verdade? Porém, irmãos, este segundo encontro de Deus com Agar, ele é mais falado, mas o Senhor me levou a falar sobre este primeiro encontro que Deus teve com Agar. A Bíblia não traz muitas informações sobre a vida de Agar, sobre a sua origem, sobre a sua genealogia, sobre os seus descendentes, de que forma Agar se tornou uma serva, uma escrava. A Bíblia não dá detalhes se ela já nasceu como escrava ou se ela era fruto de um despojo. Não se sabe ao certo o que levou Agar a se tornar uma serva, uma escrava. Mas mesmo não tendo tantas informações sobre isso, a história de Agar, ela é relevante, ela é marcante, ela traz grandes verdades espirituais para nós. Às vezes olhamos para Agar como símbolo apenas de uma precipitação de Sara em oferecê-la a Abraão como mulher. E a gente sempre se prende nessa questão de dizer que Abraão errou, que Sara errou. E às vezes a gente não para pensar no que Agar sentiu, nos sentimentos de Agar, o que ela passou, o que ela vivenciou, por não ter nada a ver com essa história, mas ela foi colocada dentro dessa história e acabou sofrendo. Se nós formos analisar os textos que relatam a história de Agar, você vai ver que a história de Agar, ela é marcada pela dor, ela é marcada pela aflição, ela é marcada pelo desespero, ela é marcada por decepções, é marcada por frustrações pessoais. A Bíblia nos mostra, irmãos, que Agar, ela já desde cedo, desde que a Bíblia vai relatar o seu nome, ou antes até, a sua vida é marcada por momentos difíceis, porque a Bíblia diz que ela é estrangeira, ela é uma egípcia, ela pertence a um país diferente, ela tem uma língua diferente, ela tem uma cultura diferente. Haja vista que o seu próprio nome significa estrangeira. A Bíblia nos mostra de que Agar, ela possivelmente entrou na família de Abraão, quando Abraão desceu para a terra do Egito. Os irmãos bem sabem de que Deus chamou Abraão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, para ir para uma terra que o Senhor iria lhe mostrar. E quando Abraão chega na terra de Canaã, o Senhor logo lhe diz: esta terra que tu estás pisando, eu darei a ti e aos teus descendentes.
Eu vou te abençoar, Abraão. Tu serás pai de uma grande nação. Eu abençoarei as famílias da terra através de ti. Todos nós sabemos que Abraão é possuidor de uma promessa. Mas a terra de Canaã passa por um período de crise, um período de fome. E com isso Abraão desce para a terra do Egito. E quando ele desce para a terra do Egito, logo ele tem um plano. E geralmente os planos de Abraão sempre têm dado errado. E Abraão planeja e diz: olha, não dizes que és a minha esposa, dizes que és a minha irmã, porque tu és formosa, és bonita, e se alguém perceber que tu és a minha esposa, vão me matar e vão te tomar para si como mulher. E Abraão passa essa informação, irmãos, e todos nós sabemos no que fim levou. E Faraó, para agradar Abraão, ele lhe dá gados, ele dá servos e servas. E entre as servas está Agar. Agar não tem tanta expressão, Agar não tem tanto destaque, Agar é mais uma, Agar é apenas mais o item dos presentes de Faraó para Abraão. Mas o tempo se passa, e o período da espera, ele começa agora a se tornar desconfortável, porque depois de 10 anos que Abraão está na terra de Canaã, que Sara está ao seu lado, possuindo uma promessa: você vai ser pai. Te chamei para frutificar. Te chamei para crescer. Vou abençoar os teus descendentes. Mas 10 anos se passam. Abraão não é pai. E o período da espera, ele começa a gerar alguns desconfortos, algumas inquietações no coração de Abraão. E os irmãos bem sabem que Deus se apresenta para Abraão e diz: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Ele disse: Senhor, o que tu has de me dar? Eu estou velho, daqui uns dias tu me guarda, e parece que a promessa não vai se cumprir, Senhor. E quem está na minha casa, o Damasceno Eliezer, ele vai assumir toda a minha herança. Deus disse: não, meu filho, eu tenho algo melhor para você. Eu lhe farei pai. Vai ser de ti que vai sair o herdeiro. Mas Deus, irmãos, ele não dá detalhes. O que Deus diz é: tu serás pai. Mas Deus não diz quem será a mãe. Não diz? Não. Deus não diz. Deus só vai dizer mais na frente. 12 anos depois que Ismael nasce. Abraão está velho. 10 anos se passam. Sara é estéril, não pode gerar. E logo ela pensa e diz: eu sou o impedimento para Deus cumprir a promessa na vida do meu esposo. Olha para cá. Eu sou o impedimento para Deus cumprir a promessa na vida do meu esposo. Deus não quer me dar filhos. Irmãos, entenda. A demora de Deus não significa negação. Deus não quis dar naquele momento, mas Deus não negou, Deus não disse que não daria. Deus apenas estava provando, Deus apenas estava testando, e Deus estava esperando o momento certo. Por quê? Porque Abraão ainda tinha vigor para ser pai, e enquanto Abraão tem vigor para ser pai, Deus não pode operar, porque enquanto Abraão tem vigor, a glória de Abraão, mas quando Abraão perde o vigor, a glória de Deus. Aí Deus disse: calma, eu vou complicar, eu quero que chegue no estágio mais difícil,
para que a glória seja minha. Mas todos nós sabemos, isso mexe, irmãos, com Sara. Coloque-se no lugar dela. Deus fez uma promessa para o marido. E ela entende que para que Deus cumpra essa promessa, ela precisa gerar. Mas é 10 anos na terra de Canaã, tentando gerar, tentando ser mãe. E ela não consegue. Isso gera um conflito na mente de Sara. Ela diz, eu vejo Abraão triste. Por esses dias ele estava no altar conversando com Deus. E o meu esposo está velho. Eu preciso dar um filho para ele. A lei permite que eu tome uma serva como esposa para o meu marido e ela vai gerar um filho e esse filho vai ser meu. Mesmo que eu não possa gerar, mas o filho da serva vai ser meu. Irmãos, é falta de fé? É. Mas também é falta de orientação. Falta de aproximação com Deus. Porque se eles vão para o altar, pergunta a Deus, tu está de acordo com isso? O que é que tu acha? O que é que tu dizes? Tu falou que Abraão seria pai, mas tu não disseste quem era mãe. Aí Jeová desatava o nó. Deus desata tanto nó no altar. Mas eles não consultaram. E Sara pega a serva. Irmãos, ser escravo, ser servo, ele não tem autonomia. Ele não tem poder de escolha. Coloque-se no lugar de Agar. Agar era mulher. Tinha sonho de ser mãe. Talvez ela amasse alguém entre os servos de Abraão. Talvez Agar tinha projetos, sonhos de gerar um filho na casa de Abraão, de ter um casamento. Não era proibido para uma serva ser mãe, gerar. Não era proibido. Mas Sara não pensa nos sentimentos de Agar. Ela não pergunta a sua opinião sobre isso, sobre se deitar com o seu Senhor. Ela não pergunta, ela não quer, ela não sonda, ela não quer saber. Ela não está nem aí para os sentimentos de Agar. Ela não está nem aí para o que Agar vai sentir, para o que Agar vai achar, para os projetos, para os planos de Agar, para os sonhos de Agar. E simplesmente ela pega Agar e envolve em uma história que não pertencia a Agar. E aí que começa o problema. Você já parou para pensar por que Agar foi escolhida? Havia muitas servas. Havia algo em Agar que chamava a atenção de Sara. Eu não sei se sua beleza física, eu não sei se o seu comportamento, eu não sei se sua postura, só sei que ela se destacou entre as demais. A escrava egípcia agora entra na história. E o plano parece que não sai muito bom. Porque quando a serva concebe, ela tem sucesso aonde a senhora fracassou. Eu vou dizer de novo. A serva tem sucesso aonde a senhora fracassou. E isso, irmãos, é perigoso. Porque quando a gente não tem, a gente se comporta de um jeito. Quando a gente começa a ter, o coração do homem é tendencioso a mudar. Você tem que ter equilíbrio em todas as fases da sua vida. Na fase do não poder, na fase do não ter, e na fase do poder, e na fase do ter. Mas Agar não teve equilíbrio, e por um momento ela esqueceu que era serva. Ela esqueceu qual era o propósito para qual ela foi chamada.
Então ela começa agora a menosprezar a sua senhora. Ela esquece por um momento que ela é serva. E ela menospreza Sara. Irmãos, é muita mulher aqui, né? Mulher quando empanca com uma coisa. Sara disse, como é que é? O marido é meu. Tu é minha serva. E tu estás me desprezando? Não. Vou ter uma reunião hoje no gabinete de Abraão. Abraão, meu filho, vem cá. Tenho uma conversa com você. Diga, meu amor. Olha, a serva está mudando. Ela era até mansinha. Mas, agora que concebeu, ela está diferente. Ela olha para mim diferente. Está olhando para mim atravessado. O que é que eu faço? Abraão disse, olha, eu estou omisso nessa história. O plano foi seu. Você faz o que você achar bem. A escrava está na sua mão. Ela disse, eu tenho uma solução. Vou pisar nela. Vou maltratá-la. Vou afligi-la. Eu estou em cima e ela está embaixo. Eu sou senhora e ela é serva. Eu tenho e ela não tem. Eu posso, ela não pode. Eu vou usar minha autoridade e vou começar a perseguir Agar. Irmãos, uma serva, uma escrava, estrangeira, obrigada a viver na casa de estranhos, obrigada a viver uma vida de escravidão, nem consultaram a ela o que ela achava sobre o assunto, envolveram ela na história, no meio da história ela perde o equilíbrio, é normal, ela não tinha passado pelaquela experiência, sempre viveu na escravidão, quando começou a ter um tratamento melhor, perdeu o equilíbrio, mas agora ela começa a ser perseguida. E a pior coisa, irmãos, é você ser maltratado dentro de casa. Sara fecha as portas dentro de casa. Sara começa a implicar com Agar. Sara começa a maltratá-la, a falar palavras pesadas que lhe machucam o seu sentimento. E uma mulher que está gestante, sendo maltratada, ela tem medo, ela começa a temer pela sua própria vida. Os maltratos são tão grandes que Agar tem medo até de perder a criança. Eu preciso tomar uma atitude. Certo dia, Agar tem um plano, tem um projeto. Já que eu não consigo bater de frente com a minha senhora, já que eu não posso expressar meus sentimentos, já que eu não tenho voz ativa dentro desse lar, já que eu estou sendo afligida, perseguida, maltratada, eu tenho um plano, eu vou fugir. Agar acha que a solução para os seus problemas é ir embora. Agar acha que a solução é fugir, é ir embora, é partir. E todos os seus problemas serão solucionados. Eu não sei em que hora do dia, eu não sei se à noite, mas Agar põe o seu plano em ação, ela foge. Abraão não percebe a sua ausência, Sara muito menos percebe a sua ausência. Abraão não manda ninguém buscá-la, não prepara um plano de busca para ir atrás de Agar. Mas a Bíblia diz que no deserto, na beira de um poço, aleluia, a mulher que estava desprezada, afligida, esquecida, humilhada, glória a Deus, desprezada, o anjo do Senhor lhe procurou. A Bíblia diz
E o anjo do Senhor a encontrou. Abraão não mandou ninguém para a busca, mas o céu mandou. Para Agar era o fim. Estou com essa criança no ventre. Eu vou voltar para o meu país. Essa gestação só gerou conflitos para mim, só gerou dificuldades. Eu não pedi para passar por isso, eu fui obrigada. E agora o que é que vai ser de mim? Mas lá no meio do caminho, em meio à fuga, a escrava fugitiva está sendo procurada pelos céus. Como o céu é diferente dos homens. Como Deus se importa com o que a gente sente. A balança da justiça está na mão de Deus. Deus viu as injustiças que fizeram com Agar. Deus viu a aflição que a escrava sentiu. Deus viu a pressão que ela estava passando. Deus viu que já não dava mais para ela conviver naquele ambiente. E Agar, irmãos, dá um grito e pede socorro ao Deus do céu. Mas, irmão Agnes, ela era egípcia, ela era pagã, sim, mas ela passou quase 10 anos na casa de Abraão, e Abraão era de altar. Ela com certeza conhecia o Deus de Abraão. Ela ouviu falar do Deus de Abraão, que fez uma promessa para aquela família, que fez uma promessa para aquele casal, e ela dá um grito e pede socorro. Aí o céu disse: eu vou entrar em ação. Deus sempre abraçará os desprezados pelos homens. Deus sempre tem uma direção, uma palavra. A busca celestial começa, porque o texto diz: e o anjo achou. Só acha quem procura. Orar Deus me levou ainda que alguém não sinta falta de ti, o céu se preocupa contigo. O céu se importa contigo, ainda que alguém não te valorize, ainda que alguém não te dê valor, mulher de Deus, ainda que alguém fale palavras para te machucar, ainda que alguém diga palavras para ferir a tua alma, Deus sabe como tu chegou hoje aqui, com o coração aflito, rodeado de uma pressão terrível. O desejo é fugir, é ir embora, mas o céu te trouxe aqui para te dizer: eu estava à tua procura e te encontrei hoje aqui na congregação para falar contigo, e tu vai receber a resposta. Vai. O anjo a encontrou. E o anjo disse assim para ela: Agar, serva de Sarai. Dizem que a melhor canção é ouvir o seu nome. Ela só era chamada de escrava.
serva. Aí o anjo veio e disse: Agar. Eu te conheço. Sei quem tu és. Conheço a história. Eu tenho acompanhado tudo. Eu vi, minha filha, a injustiça que te fizeram. Mas eu vim para te dar uma direção. Agar, tu nem sabe, mas tu és conhecida pelo céu. O céu se importa contigo. O céu se importa com os teus sentimentos. O céu tem acompanhado as guerras que tu tens vivenciado lá dentro da tenda. Ele viu. O Senhor ouviu o teu grito, Agar. Irmão Agnes, como é que o senhor sabe que Deus ouviu o grito de Agar? Porque o anjo disse assim: quem está dentro do teu ventre é um menino, e o nome dele será Ismael. E Ismael significa a quem Deus ouve. Era Deus dizendo: eu ouvi a tua aflição, Agar, eu ouvi. Racanturamacias. O Senhor te conhece. Ele conhece as minúcias da história. Ele conhece os detalhes do que tu tens enfrentado. Agar, serva de Sarai. Irmãos, o anjo resgata na memória dela as origens. Disse: ei, por que fugiu? Você é serva. Serva, sim. Mas eu sou fugitiva, mas ainda é serva. Não podes fugir, Agar. Por quê, meu Senhor? Porque o que está dentro de ti não é teu, é do teu Senhor. Eu vou dizer de novo: o que está dentro de ti não é teu, é do teu Senhor. Fosses escolhida para um propósito, Agar. Olha, tinha tudo para dar errado, mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Oh, glória! Olha, Agar, tu entrou nessa história e tu estás sofrendo, estás padecendo, mas hoje eu estou aqui para iniciar um diálogo contigo. E eu te pergunto: de onde vens? Para onde vais? Ela disse: eu sou fugitiva. Eu venho fugindo da casa da minha senhora. Ela esperou que o anjo dissesse assim para ela: tudo bem, eu vou preparar tudo aqui para você, eu lhe entendo. O anjo disse: volte. Volte para casa. Voltar? Porque quando tu voltar eu já vou ter resolvido tudo. Eu tenho algo para te contar, Agar. Diga, Senhor. É um menino que está dentro de ti. E eu estou dando nome a ele, porque eu não vou permitir que Abraão e Sara dê o nome.
Por que, Senhor? Porque é costume dos hebreus dar o nome a uma criança mediante a situação que ela é envolvida. Ismael poderia receber tanto nome. Dor, divisão, intriga, precipitação. Eu disse: não. Quem vai dar nome a essa história sou eu. Lembra de Raquel? No meio do caminho, ela vai dar luz. Quando o menino está nascendo, ela diz: é Benoni. Deus disse: Benoni não. Abre a boca, Jacó. É Benjamim. Porque quem vai dar nome a essa história sou eu. Eita Deus. Que Deus está dando nome à história de crente aqui hoje. Alguém tinha um nome para dar para a tua história, viu? Alguém tem um nome para dar para a tua história. É perdida, é destruída, é decepcionada, é frustrada. Mas Jeová te trouxe aqui para te dizer: quem vai dar nome a essa história sou eu. Eu vou dar nome. Eu tenho algo para te dizer, H. Essa criança aí não é fruto de precipitação. Eu tenho uma obra com ele. Uma obra muito grande com essa criança. Tu crê que Deus tem uma obra muito grande com teu filho? Está um iniado terrível assim, ó. Mas Jesus está dizendo: a minha mão vai lá. E eu vou desfazer o laço. Tem uma chamada na vida do teu. Eu tenho uma obra dentro do teu lar. Eu tenho uma obra com alguém da tua parentela muito forte. Satanás pensa que vai destruir, Satanás pensa que vai acabar. Alguém lançou palavra de maldição: esse filho vai dar dor de cabeça, é a ovelha negra da família. E Deus está te dizendo: é não, rapaz, eu tenho uma obra, vai ser flecheiro, dele vai sair muitos príncipes. Eu tenho a obra com Ismael. Tem um futuro preparado para ele. Eita, que Deus tem um futuro brilhante. Diz para quem está do teu lado aí: Deus tem um futuro brilhante para os teus. Diz para o outro crente do lado: Deus tem um futuro brilhante para os teus. Alguém está querendo colocar um ponto final e dizendo: acabou, é o fim, essa história vai terminar aí, mas ainda tem surpresa na beira do poço. Eita, prepara-te para as surpresas de Deus na beira do poço. H, tu viesse hoje aqui para a beira do poço buscar água na fonte, e o céu está te dizendo: tem surpresa na beira do poço. Tem surpresa, tem surpresa na beira do poço. A glória, a mulher samaritana estava lá tirando água e de repente Jesus chegou. Eita, que surpresa boa na beira do poço. Tem surpresa, tem surpresa, tem surpresa do céu para quem está na beira do poço. O anjo começou a revelar, pastor,
coisas do futuro. Deus começou a tirar o véu assim da história. Eu gosto desses negócios. Tua história está assim, ó, com véu. Mas Deus vai fazer assim. Prepara-te, mulher de Deus. Deus sempre está do lado dos mais fracos. Você não vai ver Deus do lado de exército grande nenhum. Sempre é os menorzinhos. Sempre é os injustiçados. Sempre é os oprimidos. Jesus está do teu lado. Eu tenho uma notícia do céu para a gente aqui. Jesus é pela gente na terra. Jesus é por ti nessa história. Tu crê? Tu crê? Tem tanta filha de Zelofeade aqui hoje, sendo injustiçada, mas Jesus está te dizendo, a resposta vai descer do céu. Vai. Está descendo hoje a resposta do céu. Está descendo hoje o decreto de Deus. O juiz da terra vai bater o martelo e vai te dar a causa favorável. A causa é ganha para ti, rapaz, porque Deus viu a injustiça que fizeram contra ti, e Deus está entrando nessa história para tomar partido por ti, H, e para consolar teu coração. Recebe de Deus aí, recebe. Volta, H. Volta. Por que, Senhor? Porque eu fechei as portas para a tua fuga. Porque nesse percurso há muitos perigos. Tu estás gestante, filha. Tua atitude foi impensada, no calor da emoção, sofrimento muito grande, o medo tomou conta do teu seio, tu quisesse fugir. Mas eu sei que teu desejo não é esse. Hoje eu perguntou para onde vem, de onde vem, para onde vai. Ela só disse, venho da casa da minha senhora. Mas ela não disse para onde ia. Por quê? Estava sem direção. Deus disse algo dentro de ti, valioso, importante, precioso. E a tua fuga vai colocar em risco. Há perigos desse deserto, H. Há escorpiões, há serpentes, há frio, há calor. Tu és estrangeira, tu estás só. Mas eu vou te dar a direção. Volta. Retorna. Porque vai dar tudo certo. Eu vou trabalhar no meio da família de Abraão. Eu vou apaziguar uma história. No tempo, eu te tiro. Mas tu não podes fugir. Porque o que está dentro de ti não é teu. Olha para cá. Deus é um Deus que gosta de intervir nas nossas fugas. Porque geralmente quando a gente foge sem pensar. A gente é levado pelo calor da emoção. E toma atitudes precipitadas que podem gerar prejuízos para nós e para a nossa vida espiritual. Mas já percebeu que toda vez que
eu e você tenta fugir, Deus sempre vai ao nosso encontro. Por quê? Porque o que está dentro de ti não é teu, é do teu Senhor. Há uma chamada muito grande de Deus contigo. Por isso Ele não permite que tu abra mão. Por isso Ele não permite que tu desista. Por isso Ele tem intervido até o dia de hoje em atitudes tuas que colocaria tudo a perder. Mas hoje foi a tarde que o Senhor preparou para dizer para mim e para você: você não vai fugir. Mesmo a pressão sendo grande, mesmo a dor sendo grande, eu não vou permitir que você fuja, porque eu te darei graça para suportar. Fecha teus olhos. Começa aí, mulher de Deus, a receber essa graça que o Espírito desce sobre ti, para tu suportar a pressão, para tu suportar essa aflição que tu estás vivendo. Há uma obra muito grande de Deus contigo na terra. E se tu abrir mão, se tu desistir, se tu largar, se tu quiser voltar para o Egito, vai colocar tudo a perder. Mas o Senhor está te dizendo: ainda que tu queiras fugir, eu não vou permitir, porque tu estás ligado a mim. Eu fiz um investimento muito alto na tua vida. Há algo muito grande que eu depositei dentro de ti. Há tesouros preciosos nesse vaso de barro. Por isso até hoje eu não tenho permitido que tu saia da minha presença. Por isso até hoje eu tenho fechado as portas para a tua fuga. Por isso eu tenho desfeito de planos e projetos teus que tu nem sabia das consequências deles, mas porque eu te amo e tenho uma obra contigo, eu estou desfazendo hoje o laço, eu estou quebrando a fúria do diabo e estou fechando a porta para o fugitivo e digo: não, tu não vais para longe da minha vontade, não vais. Uma vez eu pensei em abrir mão de tudo. Eu fiz o projeto e guardei aqui. Disse: vou retomar minha vida, vou estudar, concluir a faculdade, fazer assim, assim, assim. Deixar esse negócio de obreiro para lá. Disse para ninguém, estava aqui. Um desânimo profundo tomou conta do meu ser. Mas eu me lembro que eu estava orando com os amigos. E Deus usou um deles e disse assim para mim: se tu abrir mão do que eu tenho contigo, eu tocarei naquele que tu mais ama. Porque o investimento é alto. Deus tem as suas formas de fechar a porta para a nossa fuga. Estás entendendo, mulher de Deus? Está doendo, não está? Está difícil. Mas Deus vai te dar graça para superar. Deus vai te dar graça para suportar essa pressão. Deus vai te dar graça para suportar esse processo. Mas lá na frente tu vai levantar essas tuas mãos cansadas e vai dizer: valeu a pena ter ficado no lugar.
porque há um futuro de Deus reservado para a sua igreja. Há algo grande de Deus preparado para ti, moço. Há algo grande de Deus preparado para ti, homem de Deus, mulher de Deus, jovem. Há algo de Deus preparado muito grande para nós. Algo grande lá na frente. Tem um futuro preparado, um futuro brilhante, que nós esqueceremos todas as dores que passamos. Mas hoje suporta. Fica de pé. Não poderás fugir, porque Deus fechou as portas para ti hoje, as portas para a tua fuga. Samuel, canta aquele hino, filho, que eu pedi para tu cantar. Quem chegou enfermo aqui? Tem alguém enfermo aqui? Tem. Vou orar por ti, para Jesus te curar nessa tarde. Você crê? Você que chegou aqui hoje com aquela causa assim, dobra o teu joelho. Quem nunca pensou em desistir? Você que precisa de uma vitória, dobra o teu joelho. Quem nunca pensou em parar? É hoje. Jogar todos os planos de uma vida. Que Deus vai dar nome a essa história. Deixar tudo pra lá. Te derrama, H, na presença de Deus. Quem nunca cogitou. Só Deus sabe o preço que tu pagou para chegar aqui. Abandonar os planos no caminho. Só Deus sabe as palavras que tu ouviste. Como folha seca, tem feridas abertas até hoje. Vento sem direção. Andar, mas o Deus que te vê está aqui. Às vezes as portas se fecham, às vezes as luzes se apagam, às vezes o que fazer? E o que se pede não volta. O que fazer? Deus vai te dar direção, H. O que fazer? Tu não vai ficar sem saber para onde ir. Deus vai te dar direção. É quando no fundo do poço perguntas ficam sem resposta. É quando a vitória não chega e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. Adora, H. É adorar quando a dor adora, H. consome. Oh, que coisa. É adorar. Suporta, mulher de Deus. Suporta, homem de Deus. Quando lhe falta tudo. Pai, no nome de Jesus, eu quero te apresentar os teus filhos, Senhor, que estão de joelhos na tua presença nessa tarde, Pai. Essa tarde que tu marcasse encontro conosco para consolar o nosso coração, para dizer para nós que tu não irás desistir do que tu nos prometestes, para dizer para nós, Senhor, que tu irás nos proteger de nós mesmos, das nossas atitudes impensadas, das nossas atitudes precipitadas, de coisas muitas vezes que fazemos, que pensamos, que
queremos agir do nosso modo, da nossa forma, e isso coloca, Senhor, em risco aquilo que o Senhor nos prometeu. Há algo precioso dentro de nós, há tesouros escondidos nesse vaso de barro, há um futuro preparado, Senhor, para nós, mas muitas vezes a dor é grande, a pressão, Senhor, e às vezes dá vontade de desistir, dá vontade de parar, mas eu te peço nessa tarde, Espírito Santo, abraça o coração do teu filho, abraça o coração da tua serva, abraça, Senhor, o coração do teu servo. Senhor, tu irás cumprir tudo que tu prometesse, e tu estás nos dando graça nessa tarde para suportarmos o processo, para suportarmos a dor, para suportarmos a luta, para ficarmos no nosso lugar, Senhor, porque a balança da justiça vai entrar em ação. Tu vai fazer algo, Deus vai agir. Deus não vai permitir a depressão, Deus não vai permitir que essa tristeza tome conta de ti, mulher. Recebe um alívio de Deus. Prepara-te para a surpresa de Deus. Prepara-te. Deus vai entrar no teu lar com um vento tão forte. Deus vai entrar no teu lar e vai colocar tudo no lugar, o que está fora do lugar. Receba a saúde aí, mulher de Deus. Receba, no nome de Jesus. Receba. Sinta o toque do Espírito Santo nessa tarde, expulsando a enfermidade. Recebe o toque de Deus, te dando saúde, te dando alegria, te dando coragem. Coragem, H! Deus conta contigo. Fica no lugar. Deus fiel. Deus pegou uma escrava, uma serva, e fez ela mãe de uma grande nação. E Deus fará contigo. Alguém não te valoriza, alguém te despreza, mas o Senhor te diz: eu te amo, eu te valorizo, eu não abro mão de ti. Comece a receber agora do céu consolo. Essa é tarde de consolo. Essa tarde é tarde de resposta de Deus para as nossas perguntas. É a tarde que Deus reservou para dar um abraço na alma de Agar, para dizer para ela: minha filha, nem tudo está perdido. Eu ainda entro em cena. Eu ouvi o teu clamor e estou vendo a tua aflição.